Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora pontualmente 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, você faz parte dessa egrégora, dessa energia de luz, dessa energia de propósito. Quem está aqui, quem me acompanha, quem segue o meu perfil, realmente são pessoas de propósito, pessoas de luz, pessoas que estão buscando sim ser tudo o que nasceram para ser. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a live ela é super especial, hoje nós vamos falar sobre a eficácia da reforma íntima. E a minha convidada é uma amiga, é uma colega terapeuta, é pedagoga, é a Bruna Chaves. A Bruna daqui a pouquinho também está chegando aqui conosco para esse bate-papo, para nós falarmos sobre reforma íntima, olhar para dentro, olhar para aquilo que realmente está interno, de dentro para fora. Porque uma verdadeira reforma começa através dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando eu quero que o outro mude, eu estou apenas apontando algo que precisa mudar em mim. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para mim. Então, olhe realmente para você nesse momento. O que você precisa mudar? O que você precisa trazer para a tua essência de uma forma única, porque a verdadeira mudança começa por você. E não decida mudar pelo teu marido, tua esposa, teu amigo, teu pai, tua mãe, decida mudar por você. Muitas vezes nós queremos mudar pelos outros. Eu vou mudar por conta do fulano, eu vou mudar porque o fulano quer que eu mude. Não, você tem que mudar porque você quer essa mudança. Porque quando nós mudamos, nós evoluímos e toda mudança é necessária para a nossa evolução. Se a gente fica parado, a gente estagna, a gente fica realmente preso às nossas próprias correntes do medo, da procrastinação, da arrogância. Por isso mudar é necessário. Muitas vezes sim, mudar de cidade, muitas vezes mudar de país, mudar de trabalho, mudar de relação. Muitas vezes você está sempre com as mesmas pessoas. Olhe para essas pessoas, se essas são pessoas positivas ou pessoas negativas. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Então, olhe com carinho para isso. Mude de dentro para fora. A mudança parte a partir daquilo que você quer para a tua existência. Quero dar boa noite para Ana, boa noite. A Ana é esposa do meu pai, acho que o meu pai também está assistindo. Boa noite. E para você que está chegando agora, já coloque o seu boa noite ali nos comentários. A live ela é super especial, ela é muito legal. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia da reforma íntima. Por que a reforma íntima é tão importante na nossa vida? Por que a reforma íntima é tão necessária para que a gente possa mudar toda e qualquer realidade da nossa existência? Eu vou conversar hoje com a Bruna Chaves. A Bruna é pedagoga, ela é terapeuta, é uma pessoa também buscadora, que está sim olhando para a sua reforma íntima e ajudando os outros também dentro dessa própria introspecção. Quero dar boa noite para a Juliana, que está nos acompanhando, boa noite, seja muito bem-vinda. E para você que está chegando agora, já vai dando aviãozinhos, vai colocando aviãozinhos ali nos seus contatos, vai compartilhando, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que estão realmente no seu, a seu arredor, para que esse conteúdo possa se expandir. Bota no grupo da família, bota nos grupos dos amigos, e chama as pessoas, diz, tem live lá no Instagram do Pietro, da Bruna, 2 pessoas que estão buscando olhar para a sua reforma íntima e ajudando os outros também a se olhar. Quando nós olhamos para dentro, nós percebemos o nosso lado luz, mas também o nosso lado sombra. Todos nós temos a luz e a sombra. Buscar o equilíbrio é algo fantástico também, que vai nos auxiliar diariamente. Eu vou chamar a Bruna aqui para entrar conosco, para ela também se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. E você que está aqui, enquanto isso, já vai curtindo o vídeo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar também lá no Facebook e eu vou colocar no YouTube, para que você tenha acesso e assista quantas vezes você desejar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar a Bruna para entrar ao vivo comigo. A Bruna, eu acho que foi convidada. Tá? Enquanto a Bruna chega, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte dessa energia, você faz parte dessa egrégora. E eu te pergunto, você olha para dentro, você cuida da tua reforma íntima? Você está olhando sempre para a tua parte emocional, para a tua parte mental, ou você se preocupa muito com a tua parte externa? É muito legal, sim, é importante
importante a gente olhar para o nosso externo, a gente olhar para o nosso corpo, para a nossa casa, para a nossa saúde, mas muito importante também é nós cuidarmos do nosso lado interno, das nossas emoções, da nossa sensibilidade. Quando nós cuidamos disso, tudo ao nosso redor também começa a vibrar de uma forma diferente. Se eu quero ter saúde, se eu quero ter alegria e prosperidade, eu preciso cuidar de mim. Cuidar das minhas emoções, cuidar da minha sensibilidade, para que eu possa dar um passo além daquilo que eu realmente almejo. Todos nós temos sonhos, todos nós temos sim desejos internos que a gente deseja realizar diariamente. Basta sim que nós confiamos no nosso potencial, basta a gente dar esse passo na direção do progresso, na direção do bem, fazendo o bem. Quando eu faço bem, eu compartilho, eu planto sementes de amor, mais disso eu vou ter na minha existência. Mas se eu planto arrogância, se eu planto dúvidas, se eu planto intrigas, como é que eu vou querer ter prosperidade? Como é que eu vou querer ter saúde se eu vivo falando mal dos outros, se eu vivo puxando o tapete dos meus colegas de trabalho? Para eu ser feliz, para eu ter prosperidade, saúde e alegria, eu preciso plantar sementes de amor. Eu preciso, sim, me libertar das amarras e das crenças limitantes que acabam criando conflitos dentro de mim. Então, vibre sim positivo. Eu vou mandar aqui o convite novamente para a Bruna, que ela não conseguiu acessar. Né? Daqui a pouquinho... A Bruna, deixa eu ver qual. Ali foi. Daqui a pouquinho a Bruna estará ao vivo aqui conosco nesse bate-papo, nessa troca, para que a gente possa olhar para a nossa reforma íntima, olhar para o nosso intelecto, olhar para dentro. Porque a principal reforma e a principal mudança que você pode fazer dentro da tua vida é interna. É olhar para aquilo que realmente está vibrando e aquilo que você quer mudar. Trabalhar, sim, o teu feminino. Vocês, mulheres que estão me assistindo, aos homens que estão nos assistindo e que vão nos assistir, trabalhar o seu masculino. Deixar, sim, florescer o amor, deixar florescer o bem, deixar florescer uma existência totalmente perfeita dentro daquilo que você deseja. Eu vi que a Bruna entrou aqui na live, eu te mandei o convite, não sei se você conseguiu entrar, tá? Manda de novo, vamos mandar de novo o convite, né? São os filtros, os filtros. O que são filtros? Filtros são impedimentos que muitas vezes tentam nos atrapalhar, que tentam trazer bloqueios para a nossa vida, para os nossos cursos. Então, já te mandei ali o link novamente para você acessar. Qual que é a questão? Se você não está conseguindo acessar pelo link, pede para participar aqui da live, aqui embaixo, que eu te aceito aqui para nós participarmos juntos. E a Bruna, ela é pedagoga, trabalha com as terapias, e conversando com ela para a gente fazer uma live, ela trouxe muito esse assunto da reforma íntima, olhar para o nosso interior. E quando eu olho para mim, eu percebo as minhas qualidades e eu percebo também os meus defeitos. Para isso, realmente, eu preciso me observar. Eu preciso, sim, aceitar o que eu quero da minha vida. Eu preciso aceitar o que eu realmente sou, um ser de luz, mas também sou um ser, entre aspas, imperfeito, que busca, sim, se reformar internamente, diariamente. É uma troca. Saber que todas as pessoas têm os seus defeitos, têm suas qualidades. Nós não sabemos o que está se passando na mente de alguém. Cada pessoa é um universo, cada pessoa traz uma essência divina dentro de si. E a gente acaba se encontrando com pessoas diariamente, e muitos são sorridentes, felizes, alegres, mas será que essa alegria, será que essa expressão realmente é real? Ou lá dentro, internamente, vive um grande vazio? Então, nós precisamos nos perguntar também por que talvez a gente se compara tanto. Ah, a vida do fulano é muito legal, eu gostaria de ter a vida do fulano. Será que realmente é real? Será que realmente isso é a verdade? Ou nós estamos projetando uma expectativa que isso realmente não acontece? Então, olhar para a reforma íntima faz com que nós pensamos também sobre isso. Eu mandei para a Bruna, acho que ela não conseguiu ver. Eu vou autorizar aqui para que ela entre ao vivo comigo. Veja ali, Bruna, se você está conseguindo acessar. Enquanto isso, a gente vai conversando. E você que está ao vivo aqui me acompanhando,
já vai colocando seu boa noite, já deu seu boa noite ali nos comentários. E marque um amigo, marque uma amiga para que entre também ao vivo conosco. Boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Tudo bem? Que honra! Tudo ótimo. A honra é minha, a honra é nossa aqui ter você, ter a tua presença aqui. Né? Eu falo muito da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, por aquilo que você desenvolve, dentro ali das terapias, dentro da parte da educação. Então, para mim também é uma honra ter você aqui. Gratidão por você ter aceito o convite. Gratidão, eu fiquei bem feliz também com esse convite para fazer essa live. Como eu comentei contigo, né, confesso que eu não estou muito acostumada com as lives, né, com esse processo online, mas a gente também precisa se desafiar para estar transferindo o nosso melhor para as pessoas também. Então, fico muito grata por acompanhar meu trabalho também. Eu também acompanho o teu trabalho, né? Sei que vem fazendo um trabalho bem, bem legal, bastante profissionalismo dentro dessa área das terapias também. Então, fico muito feliz por esse convite de hoje. Gratidão, gratidão. E para as pessoas que não te conhecem, Bruna, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a audiência que vai nos acompanhar. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no meu perfil também. Vou disponibilizar ali, vou colocar a Bruna como colaboradora para ficar no perfil dela, para você assistir, reassistir quantas vezes você sentir. Vou colocar lá no Facebook, lá na minha página, lá no meu canal no YouTube, para que esse conteúdo possa se expandir. Então, para vocês, para as pessoas que ainda não te conhecem, que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho daquilo que você trabalha. Claro, claro. Bom, eu sou a Bruna Chaves. Eu sou pedagoga, né? Antes de ser terapeuta, há 15 anos, trabalhei 15 anos dentro da área educativa como professora, dentro da educação infantil, porque a infância sempre foi a área que eu mais sentia o amor, né, a contribuição que eu fazia também às crianças. Então, trabalhei como professora, como orientadora educacional também, nessa parte da orientação, e também como educadora social, né, que é aquele trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Mas, né, como a vida é feita de ciclos, dentro da orientação, desenvolvendo o trabalho na orientação escolar, eu me percebi com um amor muito maior por conversar com as pessoas, por, né, talvez transmitir um lado mais positivo da vida, de poder transmitir uma segurança, dar um acolhimento para essas pessoas, ser uma rede de apoio. Então, comecei a pensar, né, em uma outra profissão, porque achei que talvez eu ainda não estava muito bem encaixada dentro do meu propósito. E como eu já tinha uma caminhada espiritual, né, como trabalhadora de centro espírita, que foi onde eu iniciei a minha caminhada espiritualista, porque me considero uma espiritualista, não sigo nenhum segmento religioso em específico, apenas me inicio hoje, né, dentro da magia antiga, da bruxaria, né, como muitos conhecem. Mas como eu já tinha esse contato, então resolvi me aproximar das terapias integrativas, que foi um mundo maravilhoso. Iniciei ali na PR, acho que tu é psicoterapeuta reencarnacionista também, né, Pietro? Sim, também, também. Fiz o curso, eu fiz uma parte, eu iniciei fazendo com a Annelise, e aí depois eu acabei trocando e dei sequência lá em Nova Petrópolis. Legal, legal. Foi através da PR que eu dei esse salto, né, para dentro desse outro universo. Aí dentro da PR comecei a descobrir o Reiki, né? Acabei me iniciando no Reiki, o desenvolvimento ali de trabalho com o baralho cigano, dentre as magias que eu faço, né? Então eu acabo ofertando mesmo para as pessoas esse universo holístico, entendendo sempre a pessoa dentro dos seus aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais, sem fragmentar esse ser humano. Então a gente tenta sempre ter esse olhar unificado, é o que eu tento buscar também no meu trabalho, transmitir essa segurança, esse apoio, esse acolhimento que as pessoas precisam para iniciar esse processo de reforma íntima, que é o nosso tema hoje.
Exato, que legal, que bacana, né? E realmente começar pela PR, ali, olhar para esse lado, né, da psicoterapia, mas também da própria regressão terapêutica, a investigação do inconsciente, fez também com que você olhasse para a tua própria reforma íntima. Porque o curso da PR, ela é uma reforma íntima. Nós nos reformamos, nós entramos dentro do curso da PR e saímos outros, porque nós olhamos para a nossa essência espiritual, para que a gente pudesse brilhar, para que a gente pudesse ser tudo que a gente nasceu para ser, mas para isso a gente precisou olhar para dentro, olhar para a nossa reforma para auxiliar os outros também dentro dos seus processos. Hoje você trabalha dentro dessa parte da pedagogia, essa parte mais, vamos dizer, da magia, trabalha fortemente também com as mulheres. Sim, sim, é um trabalho bem forte que eu venho desenvolvendo, venho focando com os círculos de mulheres. Faço uma parceria maravilhosa com uma colega, uma amiga, que é a Vivian Andretta, ela é professora de yoga, e juntas a gente conduz o Círculo Alunar, que é um círculo para mulheres, para cura do sagrado feminino, uma rede de apoio, e nesse círculo a gente faz práticas de yoga, rituais de magia, dinâmicas, danças, brincadeiras e partilhas, né? Porque também tem que ter esse momento de troca, em que a gente possa se acolher, né? Falar, porque é importante a gente colocar para fora, mas também muito mais ter essa escutativa, que às vezes é só o que a gente está precisando de alguém que nos escute. Uhum. E dentro desse círculo de mulheres, né, olhando para essa reforma íntima, eu acredito que você também, eu atendo muito mulheres, né? Vamos dizer, as mulheres buscam mais as terapias. Os homens estão se abrindo, né? Estão aos pouquinhos, né, trazendo esse lado também introspectivo de reforma íntima. Mas tem muita mulher também que tem um certo receio de olhar para dentro, tem um certo receio, medos, né, de olhar para essa questão até da própria ancestralidade. O que, vamos dizer, esses grupos, o que a reforma íntima poderia auxiliar uma mulher a se empoderar, a realmente a trazer essa força das próprias ancestrais, né? A força da mulher, porque toda mulher tem fortemente a magia, a ancestralidade, a força da lua. E nós estamos no ano da lua, né? A partir de março, a lua começa a ser a regente. Então, eu sempre digo, 2023 é o ano das mulheres, é o ano do empoderamento feminino, para que elas possam despertar para o seu melhor, para o poder feminino de amor, de fé e de esperança. Então, como que uma mulher pode olhar para a sua reforma íntima participando dos grupos, participando de algo que talvez ela não conheça nesse primeiro momento? Eu acho que o primeiro passo para essas mulheres, e o que eu venho observando, e não só dentro dos círculos também, né, dentro das terapias, e como tu bem falou, né, as mulheres parece que procuram muito mais esses espaços das terapias, esse acolhimento do que os homens. Mas no caso dos círculos, eu acho que cabe ressaltar que o importante, assim, eu acho que é o que dá aquela virada de chave, é essas mulheres poderem reconhecer que o problema, que a dificuldade, o sofrimento que elas têm, não é só delas, que outras mulheres estão ali passando pelas mesmas coisas piores ou não, que cada uma tem a sua dificuldade, a sua fragilidade, então se reconhecer nesse todo, eu acho que é o que desperta, é o que faz essas mulheres terem vontade de seguir adiante, de perceberem que elas têm um poder de autocura, porque se a minha parceira, a minha colega que está vindo aqui, ela conseguiu, ela está se sentindo bem, por que eu também não consigo? Então, é um grande estímulo a essas mulheres a começarem esse processo da reforma íntima, que, como tu também falou, né, Pietro, quem faz a PR é um mergulho muito grande, né, para a gente olhar para si mesmo, pegar o espelho, olhar para as nossas sombras, e o quanto difícil para mim foi. Para mim foi muito difícil. Mas eu cheguei à conclusão que se eu não passasse por aquele momento doloroso, aquele momento de olhar para a sombra, de estar atenta aos sinais, talvez hoje eu não estivesse aqui onde eu estou, não estivesse nessa caminhada que eu estou construindo junto com essas também
A magia fala muito disso, fala do poder da Deus, mãe, é grande poder para nós. Então, sim, os círculos, eles facilitam esse processo tão e muita dedicação, foco, esse forte, ela baseada só no mergulhamento para passar por um processo de autorregulação. Não adianta me conhecer e eu não querer me motivar. Ou não, O sinal está travando. O teu sinal está travando? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. isso. Tá. O pessoal que está nos acompanhando aí, veja se como é que está chegando o sinal para você. Para mim está travando bastante aí o áudio da Bruna e a imagem dela. Tá? Veja isso. Agora normalizou, agora consigo te ver. Mas chegou ali, deu um momento de trava. São os filtros que acontecem, né? Quando a gente trabalha assim, quando a gente trabalha com energias, né, vem esses impedimentos. Então, se tu puder retomar só um pouquinho da tua fala, que tu já comentou antes, tá? Para as pessoas aí talvez que tenham travado, elas não conseguiram te acompanhar. Claro, claro. Eu estava falando justamente, né, do autoconhecimento, né? E hoje em dia a gente fala muito sobre autoconhecimento, que é a chave, né, para a reforma íntima. E eu costumo dizer que não é só o autoconhecimento essa chave, porque não adianta a gente se conhecer se a gente não quiser se modificar. Então, eu digo que a gente precisa se conhecer, mergulhar nesse autoconhecimento, para após a gente começar um processo de autorregulação, que são os ajustes, e aí requer muita força de vontade, para que depois a gente entenda o quanto a gente é possível a autocura. Então, não é um processo fácil, né? Se para nós que trabalhamos, né, lendo, pesquisando com isso, até hoje é difícil, porque a reforma íntima ela não tem uma data para terminar, ela é contínua. Imagina para as pessoas que estão chegando agora nesse universo, que ainda estão perdidas, ainda estão precisando de um norte, de um esclarecimento, que as ferramentas, né, as ferramentas holísticas, elas trazem esse esclarecimento, essa parte das pessoas poderem saber que direção seria então começar, né, direto essa reforma íntima, que é algo tão bonito e é algo que nos dias atuais o planeta está precisando muito. Não. Então, o nosso planeta está passando, né, por uma grande transição, está passando por grandes mudanças. Então, essa reforma íntima faz parte, sim, da vibração planetária. E o planeta vai para uma regeneração, vai para um ciclo maior e melhor através das vibrações dos seres humanos. Então, a nossa reforma íntima auxilia a reforma do nosso vizinho, do nosso pai, da nossa mãe, do marido, da esposa, auxilia a todos. Então, olha o quão grande é importante esse passo de você dar na direção do progresso, na direção do teu futuro, de realmente buscar o melhor. Não é fácil. É um processo de reforma íntima, a gente tem os desafios, tem os filtros e dá vontade de desistir. Mas a persistência faz com que a gente colha, assim, frutos maravilhosos lá na frente. E olhando para essa parte, né, que você comentou, de quanto é importante essa reforma íntima, é importante também a manutenção, né, de buscar meios para que a gente possa se manter nesse caminho e olhando para a parte positiva, porque os desafios acontecem diariamente. Claro, é importante sim a gente ter esse suporte e eu acho que esse suporte, aos pouquinhos as pessoas vão adquirindo, né, essa autoconsciência de quanto é importante eu ter para quem recorrer, né? Eu ter quem me escute, quem me ouça sem um olhar do julgamento. Isso é muito importante.
E por isso que eu sou super a favor das terapias integrativas, porque faz uns 3 anos, acho que eu migrei, né? Fiz essa migração aí da educação para as terapias. E desde que eu iniciei, eu sempre vi resultados muito positivos nas pessoas. E não descredibilizando de forma alguma, né, os tratamentos convencionais. Inclusive, é uma coisa que eu sempre ressalto nos meus atendimentos para as pessoas que eu atendo. Né? Se eu sou uma terapeuta holística, porque é assim que eu estou me denominando, né? É porque eu entendo o quanto é importante a gente cuidar da parte física. E quem entende da parte física não sou eu, né? São os profissionais para isso. Mas eu vou dar um esclarecimento melhor, eu vou tentar te conduzir a parte energética também, a parte mental, emocional, porque tudo está muito interligado. E cada vez mais as pessoas, o ser humano, como eu falei no início, está muito fragmentado, parece que a gente divide o ser humano e coloca em caixinha. E não é assim que funciona. A gente tem que olhar para o todo. A gente tem a medicina, né, que é avançada. Os médicos fazem um trabalho assim, para avançando. Eu gosto da parte científica que podem. Eu queria entender um pouco mais dessa parte científica, né, da neurociência. Então, eu percebo assim, o quanto as pessoas elas ainda precisam, né, do ver para crer. Né? E a medicina ela trata a doença. Né? E as terapias holísticas, elas vêm com esse olhar da gente entender e tratar a causa da doença. Qual é o motivo, né, que gerou essa doença nesse ser? O que está somando ali? Né? O que esse ser está explodindo por dentro e precisa falar, precisa externalizar? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir unificar todos esses saberes, né, a ciência, né, se Deus quiser, e vamos torcer para que ela possa expandir também esse olhar quanto a essa outra dimensão, né, essa outra realidade, porque quanto mais a gente unificar, mais pessoas curadas e conscientes nós vamos ter, né, nesse planeta que está, como tu falou, né, acho que tu entende bem melhor também dessa parte aí, né, da transição planetária, né, dentro da astrologia também. Então, o nosso trabalho hoje, né, é fortalecer essa corrente do bem, claro, com bastante profissionalismo, né, porque infelizmente nós temos aí colegas que acabam fazendo com que a imagem do terapeuta holístico seja de uma outra forma que não é, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade ética sobre aquilo que a gente está transmitindo, sobre aquilo que a gente está passando. Exato, né? Vamos dizer, essa ética, esse profissionalismo, nós vamos vendo dentro dos cursos, dentro daquilo que a gente busca, e sempre buscar aprender, sempre buscar estar se reformando intimamente. E buscando profissionais qualificados, profissionais que estudaram, profissionais que trazem uma bagagem de conhecimento e de algo universalista, não de algo com dogmas, com crenças. Realmente trazendo que a pessoa possa brilhar. Eu gosto sempre de dizer que eu só ligo o interruptor, mas quem brilha é a pessoa é a luz. Então eu só vou lá, ligo o interruptor e a pessoa brilha. Então é o momento dela se brilhar. E eu sempre gosto de trazer os profissionais que eu convido para fazer as lives, são profissionais que eu confio, são profissionais competentes. Então, você que me segue, segue a Bruna também. Ela é uma profissional nota 10, alguém que eu confio, alguém que eu vejo a seriedade naquilo que ela faz. Né? Então, mostre realmente para você mesma agora nesse momento a tua importância da tua reforma íntima. Não deixe que os outros digam aquilo que você tem que fazer. Faça realmente por você, dá o passo que o universo coloca no chão. E olhando para a nossa reforma íntima, talvez você também tenha passado por isso, o quanto que você percebeu o teu potencial, o quanto que você percebeu as tuas qualidades olhando para dentro. Nossa, muito, muito. Acho que até então
eu ainda permanecia naquele estado, ainda eu digo anestesiado, né? Costumo dizer, dentro da caixinha, dentro de um sistema, achando que eu não ia conseguir me colocar em outra profissão, porque a gente sabe que o brasileiro tem essa crença muito forte, essa crença limitante de que eu só posso trabalhar e receber, né, ter o meu dinheiro no final do mês, se for algo de carteira assinada, porque é um dinheiro seguro. E lidar com isso, para mim, foi muito difícil. E admito para vocês, até hoje é muito difícil. E até hoje, porque eu digo que eu sou uma bebê nessa caminhada das terapias holísticas, então para mim ainda é difícil, ainda gera insegurança, né, quanto ao financeiro, mas é algo é muito bom, é muito gostoso, porque eu vejo o quanto que eu sou capaz. Eu vejo que eu tenho resiliência, que eu estou passando por um processo na minha vida que eu estou conseguindo ter a paciência para esperar o momento certo, né? Que como tudo que a gente aprende, existe um processo, existe o início, o meio e o fim. Então, sim, a reforma íntima ela faz com que as pessoas enxerguem o que há de melhor dentro delas. A maioria das vezes é apagado por causa de crenças limitativas, né? A maioria das vezes assim, eu me deparo com pessoas que trazem, né, as questões, principalmente familiares, ali do meio em que ela cresceu, em que ela viveu, e isso moldou uma personalidade que não é real, essa pessoa se desconectou total dessa essência. E até eu tenho algo que eu tenho indicado bastante, né? Porque eu atendo, né? Nesse meu atendimento que eu faço um pouquinho de tudo, mas eu tenho sentido a necessidade de indicar para as constelações e vejo o quanto está sendo maravilhoso também o retorno positivo que as pessoas estão trazendo, né? Na sua maioria mulheres, né? Porque eu atendo o meu, né? O meu público são as mulheres, né? Quero ainda poder ver homens procurando mais, né? Dentro das terapias integrativas, porque acredito que existe uma busca maior dentro da linha convencional ainda, porque o homem ele é mais racional, então ele precisa do científico, ele precisa, né, do ver para crer, mas eu espero muito por isso ainda, para que aos poucos as pessoas possam ir se libertando dessas crenças, desses medos, dessas inseguranças que eu passei. Acho que tu também passou, né, Pedro? Acho que todo mundo, né, que tá aí nessa caminhada passou por isso. E de vez em quando a gente dá umas balançadas também. Mas entender que isso faz parte da caminhada. Mas que o mais importante é tu não parar a tua reforma íntima. Tu tá vigilante para aquilo que tu precisa se modificar, para aquilo que tu precisa transformar. As ferramentas, elas são maravilhosas. Elas ajudam, auxiliam muito, mas se tu não ampliar a tua consciência por ti mesmo, desenvolver essa capacidade do teu amor próprio, as ferramentas, eu digo que elas vão acabar servindo de bengalas, né? Sempre ali te socorrendo na hora que tu precisa, que tu te desespera. E não é para ser assim, é para ser algo fluido, é para ser algo natural, algo com consciência. Tem que ser leve, né? Sempre pergunte, é leve ou é pesado? Se está pesado, realmente precisa de ajustes, precisa de mudanças. Se está leve, realmente permaneça, continue. Então, hoje eu atendi um homem, hoje de tarde, né? Então, foi um homem que veio buscar, sim, um auxílio, a terapia, para melhorar nas questões do relacionamento. Então, eu vejo o quanto que é bom, eu fico muito feliz quando vem um homem, quando tenho alunos homens nos cursos, e eu estou trazendo muito forte também essa parte dos homens virem buscar as terapias, virem buscar essa parte, esse olhar sem julgamento, né? Mas realmente de amor, de abertura. Então, é maravilhoso. E como você comentou, nós, no início, quando a gente começou a olhar, né, começou a tirar essas cascas, começamos a olhar para o nosso lado sombra, nós nos deparamos com uma versão nossa que a gente muitas vezes não queria ver, que a gente queria deixar escondido, mas que foi necessário olhar
para que a gente pudesse estar hoje onde a gente está. Então, faz parte de um processo a dor. A dor, ela foi necessária e muitas vezes ela é necessária para nós despertarmos. A pandemia, ela não foi uma punição, ela foi um grande despertar. Todos nós, sim, perdemos pessoas queridas, perdemos irmãos, pai, mãe, amigos, mas tudo é por uma razão divina. Então, que a gente possa aprender com a pandemia, que a gente possa se preparar para aquilo que está por vir, para essa grande regeneração e essas mudanças planetárias. E elas começam dentro de nós. Elas começam com esses ciclos. E é muito necessário também terminar ciclos no meio disso. É comum nós começarmos a olhar para dentro e terminar ciclos. Amizades, relacionamentos, mudanças. Então, as mudanças são necessárias também dentro da reforma íntima. Com certeza. E é justamente, Pietro, nesse processo, quando acontecem essas situações de pessoas se afastarem, né, de coisas acontecerem que as pessoas começam a desistir, começam a pensar que não vai dar certo, que isso é uma bobagem, mas elas não conseguem perceber o outro lado, né, de que está se renovando ali tudo na vida, né, relações, o ambiente profissional. Às vezes a gente se debate também com pessoas que ficam uma certa estagnação ou perdidos porque não sabem mais o que fazer, porque achavam que eram felizes e agora não eram, daí de repente começam, opa, mas espera aí, o que está acontecendo? Não era assim. E aí é o momento das desistências, né, das pessoas largarem tudo e não seguirem em frente, né, nesse processo. Reforma íntima, eu acho um termo muito bonito, né? Ele vem muito do espiritismo, né? O espiritismo kardecista. Eu adoto muito essa palavra porque eu acho que é bonita, é uma reforma, né? Como se estivesse reformando a tua casa por dentro e é a tua casa interior que tu precisa modificar, entender que as respostas elas não estão no externo, não é nas coisas externas que tu vai encontrar a paz, que tu vai encontrar aquilo que tu necessita. É olhar para dentro, é mexer naquilo que dói, é movimentar aquilo que tu não queria movimentar, sair de um estado de estagnação. Então, é necessário a gente, quanto terapeutas, reforçar, né, o que pode acontecer no meio dessa caminhada, que nem tudo vai ser flores, né? Que vão ter os desafios. E tá ali como rede de apoio, tá ali, né? Fortalecendo as pessoas para que elas não desistam desse processo, né? E não desistir, realmente, é você ter ao teu lado também pessoas que vão te impulsionar a não desistir. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais nos relaciona. Se a gente segue pessoas legais, bacanas, que nos impulsionam a nos tornar melhor, e essas pessoas também estão dentro do processo de reforma íntima, cada uma delas, nós vamos se sentir realmente livres para falar dos nossos problemas, as nossas qualidades, porque vai ser um contato sem julgamento. Mas se nós temos ao lado alguém que nos critica, que nos bloqueia, que realmente traz impedimentos, é muito mais fácil desistir. Por isso, na reforma íntima, a própria PR que nós comentamos, a gente entra um na PR e sai outro. Por quê? Porque dentro do curso a gente vai analisando, vai saindo as cascas, vão sendo mostradas o nosso lado luz, o nosso lado sombra, e naturalmente o nosso padrão vibratório se eleva, pessoas se aproximam, pessoas se afastam. Eu tive muitos colegas que entraram casados na PR e saíram divorciados. Por quê? Porque não estavam mais na frequência do marido ou da esposa. Porque houve, sim, uma quebra de paradigmas e uma reforma. Quando um busca uma reforma íntima e o outro acaba não olhando para o seu lado interior, simplesmente o universo se reajusta e cada um segue para o seu caminho. Então, a presença também de ter pessoas positivas ao nosso lado, de ter a força do grupo. É isso também que você faz ali nesse teu trabalho com as mulheres, o grupo muito presente. Com certeza.
As redes de apoio, né, Pietro? Tudo que a gente precisa hoje em dia, a gente não tem tanto apoio muitas vezes, né, dentro do nosso próprio lar. Então, está servindo, né, como alguém que possa acolher, que possa ter um olhar sem julgamento, isso se faz tão necessário, tão necessário. E é tão curioso isso que tu acabou de falar, né? Assim, de renovação, de que pessoas saem da nossa vida, outras entram, ou se tu tá casado, tu te divorcia. Isso é tão verdade que eu acho que se tu conversar com qualquer terapeuta que passou por esse processo de reforma íntima, todos eles vão dizer que sim, que isso aconteceu. E hoje eu passo, né, até por esses dias eu estava comentando com, acho que no grupo, foi no círculo que eu estava comentando no último que teve, que as pessoas às vezes me enxergam assim, se eu, sei lá, se eu tenho uma atitude que não é tão legal assim, ou se eu falo um palavrão, alguma coisa, o quê? Logo tu, que é espiritualizada. E na verdade não, né? Não tem nada a ver isso, porque a gente está em busca desse equilíbrio, né? E o que é o equilíbrio? É caminhar numa linha tênue onde tu tá em constante movimento. Então, isso é a busca pelo equilíbrio, isso que te faz sempre estar olhando para a tua reforma íntima, e nós somos humanos. A gente falha também, a gente erra, não é porque a gente tem as nossas práticas também espirituais, que a gente faz as nossas limpezas energéticas, que a gente não vai, né, dar as deslizadas, passar por situações desafiadoras e muitas vezes achar, meu Deus, eu não tenho força. Mas a gente tem, né? Então a gente passa também por esses rótulos, esses julgamentos, né, das pessoas, né, do externo, mas que faz parte, a gente sabe o quanto é gostoso depois a gente saber que olhar para trás e ver, nossa, olha como eu era e olha como eu tô hoje e mais ainda pensar, olha como eu posso ser, né, no futuro. Exato, então é um ótimo exercício, né? Olhar para trás e perceber quem você era ontem, quem você é hoje, que as adversidades, os problemas não foram obstáculos, foram degraus para que você fosse subindo de fase, subindo de evolução. Então, agradecer por cada situação, agradecer por cada coisa que aconteceu, porque isso faz com que você evoluísse, né? Os conflitos, os medos, tudo isso é natural, todos nós sentimos. Né? E tem muito disso, né, que a Bruna comentou. Ah, tu fala um palavrão, você faz determinada coisa, ah, você é terapeuta, você é espiritualista, você não pode falar. Nós somos humanos, né? E não adianta a gente ser um em consultório e ser outro totalmente fora do consultório. Nós temos que ser realmente a mesma pessoa. Então, né, se fala um palavrão, se você faz algo, ah, mas isso o espiritualista não faz. Nós somos seres humanos em constante aprendizado e evolução diária. Então, fazendo o curso, né, as constelações, é PR, é regressão, é reforma íntima constante. A gente não para. Diariamente nas meditações e elevação da nossa frequência, a gente percebe o quanto que a gente tem que aprender, o quanto que a gente tem que evoluir. Então, é algo realmente que é o tema da nossa live, a eficácia. O quanto que é importante nós olharmos para dentro para poder, sim, botar para fora toda uma frequência positiva que nós temos dentro de nós. E olhando para essa parte feminina, da parte da reforma íntima, esses grupos, a parte também de não desistir, né, de manter o foco, de manter o objetivo. E qual que seria, vamos dizer, as mulheres que estão nos assistindo hoje, até agora os homens também que estão nos assistindo, qual que seria, vamos dizer, a motivação principal para que essa pessoa começasse a olhar para a sua reforma íntima e buscasse isso como prioridade? Acho que a motivação, né, para iniciar, ou para quem já iniciou o processo continuar, né? Eu acho que é pensar o seguinte, uma coisa que eu tenho refletido bastante e que eu tenho sempre também passado adiante, né? A gente tem que, tudo que a gente aprende, a gente tem que passar adiante. Conhecimento não é para ficar retido, né? Mas de que forma eu estou sendo contribuição para mim mesmo e para o mundo?
O que eu tenho feito, né, para o meu próprio crescimento e, principalmente, o que eu tenho feito para o mundo. Porque muitas vezes a gente se pega também dentro desse processo de reforma íntima, as pessoas em se melhorar, em querer fazer muitas coisas, mas esquecer que existe o mundo e a gente tem que começar lá com as crianças, né? Desde pequenininho, mas né, as terapias elas vêm fortalecendo isso. Essa conscientização do todo, essa conscientização do meu papel na sociedade, que isso se perdeu, isso não existe mais. Então, para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Essa live vai ficar gravada, pensem de que forma eu estou sendo contribuição para mim e principalmente para o mundo. O que eu faço de diferente? E aí a gente se pega naquele antigo problema, que muitas pessoas acabam fazendo a caridade, acabam se doando para alguma coisa, e não é só de caridade que eu estou falando de trabalho, porque a gente contribui no nosso trabalho, a gente contribui em qualquer coisa que a gente se dedicar de coração, né? Que a gente estiver ali de coração com uma boa intenção. E muitas pessoas acabam por desenvolver trabalhos, por praticar caridade também, mas fazendo aquilo esperando algo em troca, com expectativas de que aquilo vai trazer o melhor ou vai trazer mais rápido. E isso está errado, né? Está errado. A gente tem que fazer e não esperar nada em troca. A gente tem que fazer simplesmente porque aquilo vai trazer paz para a nossa alma, vai trazer tranquilidade para a nossa consciência. Então, eu acho que isso é uma chave de reflexão para quem está iniciando ou para quem está já nesse processo, né? De que forma eu sou contribuição para mim mesmo e de que forma eu sou contribuição para o mundo. Quantas e quantas pessoas hoje no mundo não conseguem se doar para absolutamente nada, né? São pessoas que não conseguem vibrar na gratidão, que se estão trabalhando, estão reclamando o tempo inteiro do seu trabalho, se estão se relacionando com as pessoas, estão o tempo inteiro tendo atritos, conflitos e, enfim, tantas coisas. Na família, a mesma coisa, com os amigos, enfim. Então, assim, tu não tá conseguindo ser contribuição. Tu não tá dando o teu melhor pro mundo. Tu não tá fazendo isso de coração. Então, isso é uma bela reflexão para que a gente possa entender qual é o nosso papel no mundo. A gente não deve esperar nada de ninguém, né? E isso não significa perder os desejos, né? A gente tem que desejar sim, a gente tem que esperar sim, mas lembra do equilíbrio. Equilíbrio é movimento, é linha tênue, e é por aí que a gente vai trilhando e que a gente vai a cada dia sendo um pouquinho melhor. E realmente que a gente possa ser tudo que a gente nasceu para ser e não o que os outros querem que a gente seja. E que essa reforma íntima tem que partir de nós, partir do nosso interior. Porque muitas vezes a minha mulher quer que eu mude, o meu esposo quer que eu mude, o meu pai, a minha mãe, então eu vou mudar por causa dele, vou mudar por causa dela. Não, você tem que mudar por você, pela tua vida, pela tua essência. Né? Quando você voltar ao plano espiritual, ninguém vai pedir a tua religião, quanto que você ganhava, o que você fazia. Vão perguntar o que você trouxe, o que você aprendeu. Claro. Quais que foram as mudanças que você se comprometeu a fazer ao reencarnar, você realmente cumpriu. Então a mudança tem que partir de dentro, partir de você. E se comprometa com a tua missão, se comprometa com a tua vida. Reforma íntima é decisão. Decida por você, decida ser feliz. Quando você olha para dentro e percebe que mudanças são necessárias, ciclos precisam ser encerrados para que novos comecem, você vai entender o quanta luz existe dentro do teu coração. E como a Bruna comentou, tem que ser algo, sim, verdadeiro, não pode ser algo falso. Não pode ser algo, eu vou me doar para depois me mostrar na internet. Eu vou me doar para mostrar para a pessoa. Não, tem que ser verdadeiro, com essência divina. Quando você olha para dentro, tudo ao teu redor começa a fazer mais sentido. E a própria reforma íntima também, vamos dizer, como você trabalhou bastante com crianças, a parte
da personalidade começa a ser moldada na infância. Né? A criança do nascimento, olhando aí para a parte espiritual até os 7, 8 anos, né, tem muito forte a presença ainda de outras vidas no inconsciente da criança. Então, os pais também saber lidar com a própria reforma íntima da criança, porque a criança começa a criar uma personalidade através do olhar para os próprios pais. Então, quando os pais estão buscando, eles também auxiliam a própria criança a crescer saudável. Sim. E tu sabe, Pietro, e para quem está assistindo a live, que esse meu processo de migração, que eu digo, né, da pedagogia para esse mundo aí das terapias, para, né, trabalhar realmente como terapeuta, ele também surgiu da motivação de que eu não me senti forte o suficiente dentro da área educativa para lidar com os desafios, as dificuldades que estavam surgindo. A gente sabe, todo mundo sabe que a educação ela está bem complicada no nosso país, a gente não tem base nenhuma. E o que eu me deparei, assim, eu fiz uma imersão uma vez numa escola que ela fica em Guaporé, que é a cidade Escola Aine, é uma escola bem diferente. A primeira vez que eu fui lá, na verdade, eu fui numa visitação com a escola que eu trabalhava. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eles trazem uma proposta de sustentabilidade, né? Mas o que mais me chamou a atenção e foi uma motivação de eu pensar assim, Bruna, teu ciclo como pedagoga encerrou e agora tu vai começar essa busca, porque é uma mesma busca, dentro de outra área. Eles trabalham muito com a seguinte frase lá, adultos conectados, crianças em paz. E durante 15 anos que eu desempenhei meu papel como professora, estudando pedagogia, né, na orientação escolar, eu percebi que as crianças dessa nova era, elas estão vindo muito mais preparadas, mas elas precisam de adultos muito mais eficazes para lidar com tudo aquilo que elas estão vindo, né, para ser ajustado. Então, não adianta a gente trabalhar somente as crianças. A gente fala muito tempo na educação sobre as crianças, sobre desenvolvimento infantil. Está no adulto. Essa modificação, essa transformação da educação está no adulto. Só que dentro da área escolar, né, da área educativa, o professor não tem, né, o apoio. As famílias também muitas vezes estão desinformadas e recebem informações distorcidas do próprio governo. Então, é muito difícil. Eu me senti sem forças. E dentro das terapias eu me senti com força, com muita força de trabalhar com esses adultos que precisam ser referência e saber enxergar, né, aquele espírito que está ali. Quais são as necessidades desse espírito? O que ele precisa para se desenvolver? A gente sabe, a gente vê hoje em dia que o número de crianças com transtornos está aumentando cada vez mais. E isso é um grande sinal de alerta para os adultos. Ei, olhem para as crianças, olhem para esses espíritos, olhem para essas necessidades que estão vindo. Mas isso não está sendo percebido. Não é pela educação que a gente vai conseguir essa transformação. Então, foi aí a minha migração. E sim, as crianças, elas nos dizem muito e a gente também pode aprender muito com elas, né? Recém-retornando aí do plano, né? Do plano astral. Então, a gente tem que observá-las mais e se preparar. Esses adultos se conectarem e se prepararem para lidar com essa infância. Porque a gente não tem a informação, o conhecimento e o amparo dos órgãos competentes, dos nossos governantes, a gente não tem, infelizmente. Então, vamos criar essa rede de apoio para a gente se conectar, para a gente aprender a ir pelo caminho certo. Exato, são as crianças da nova era que estão chegando, que já estão no nosso meio. As crianças que vão reestruturar e reerguer a vibração do nosso planeta. Então, as crianças que estão chegando, 2025 vai ser um ano de muitas crianças reencarnando, que vão ser as crianças que vêm das Pleiades, crianças que vão trazer uma vibração muito alta para o planeta, porque nós estamos passando por uma transição. E olha, a nossa mudança hoje como adultos vai auxiliar
para que a gente plante sementes de amor para essas crianças florescerem, para que elas tenham um chão florido de amor, de alegria e de esperança. Eu tenho visto muitas crianças, já agora, pequenininhas, que não comem carne, né? Já vem com esse espírito de não quero a carne, não gosto da carne. Eu atendi um rapaz de 12 anos, semana passada, e aí ele me trouxe que ele não gosta de carne, que ele nunca gostou. Que desde criança ele não gostava, mas os pais forçavam a comer. Então, respeite, você que é pai, você que é mãe, respeite os seus filhos. Respeite a decisão deles, são espíritos que estão vindo com uma missão maravilhosa, uma missão linda de ajudar o planeta. E quando um pai, uma mãe diz, o meu filho está com algum problema, o meu filho está passando por dificuldade, olha para você pai, olha para você mãe. Vocês precisam também de terapia. Quando alguém me comenta, eu quero que você atenda o meu filho. Primeiro, eu quero conversar com os pais, para entender, os pais também têm essa questão muito forte de estar influenciando o filho ou a filha. Então, é uma questão maravilhosa de olhar para as crianças, olhar elas como espíritos que também vieram evoluir, vieram nessa busca de crescimento e através da espiritualidade buscar nos fortalecer. A educação brasileira, infelizmente, realmente não traz a possibilidade, mas que a gente possa, com nossa força espiritual, buscar auxiliar, buscar as terapias, buscar os meios que a espiritualidade nos dá. E quando a gente quer, a espiritualidade nos atende. Ela nos ajuda a nos fortalecer. Estamos chegando ao final da nossa live, de quase 1 hora. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti, para as pessoas que estão nos assistindo. Qual realmente, vamos dizer, qual que seria a motivação tua, a motivação da Bruna hoje, de não ter desistido da reforma íntima e de continuar buscando diariamente se tornar uma pessoa melhor? A força que eu tenho hoje e o equilíbrio para lidar com as situações. A força e o equilíbrio de hoje não são a mesma força e o equilíbrio do passado. Eu me recordo muito, tenho isso muito nítido dentro de mim, como era antes, como eu lidava com as situações. Eu me desesperava muito fácil com tudo, tudo parecia não ter alternativa. Eu me apegava muito também a comentários, a informações negativas, e eu absorvia muito tudo isso. E hoje não é mais assim, é completamente diferente. Então, se eu conseguir chegar até aqui, e tá muito melhor, coisa boa, eu posso chegar ainda muito mais, né? Claro, tem dificuldade, tem sim, mas eu sinto que existe uma força diferente que me conduz hoje. Uma força, um equilíbrio maior. Isso não quer dizer que eu não fique estressada, isso não quer dizer que eu não chore, isso não quer dizer que eu não fale palavrão de vez em quando. Não, não é nada disso. Apenas que eu sou mais forte e que eu sempre consigo encontrar o meu equilíbrio diante das dificuldades. O que antes eu achava, com certeza para vocês, eu achava que era impossível, né? Inclusive, eu tinha uma sensação assim, parecia que eu não me sentia como se eu fosse daqui, desse planeta. Eu me sentia uma pessoa totalmente fora daqui, né? Essa sensação hoje eu não tenho mais, né? Hoje não, eu tô aqui para fazer alguma coisa, eu tô aqui, eu vou contribuir, com certeza, e eu quero muito e quero continuar melhorando e sentindo essa sensação. E essa sensação de força, de equilíbrio, de tranquilidade, eu quero muito que as outras pessoas sintam também. Essa segurança, que antes, para mim, era impossível e não foi. Né? A prova está aí hoje, né? Condição do meu trabalho, quem eu sou, quem me conhece, as pessoas mais próximas sabem. Então, não desistam. Vocês conseguem se tornar uma fortaleza e viver, né, dentro desse equilíbrio, que o equilíbrio não é aquela paz interior, aquele estado zen. Não, não é isso. O equilíbrio, como eu falei, é movimento. Constante movimento, mas dentro desse movimento tu não cair da corda. É isso.
Então, essa é a minha grande motivação hoje, né? E ver o retorno, o feedback das pessoas, das mulheres, né? Porque hoje eu atendo muito mais mulheres, né? Eu acho que eu atendo só 2 homens. E atendo só na terapia Reiki, né? Esses homens eu não faço acompanhamento terapêutico com eles. Enfim, mas vejo o retorno positivo dessas pessoas e o quanto elas estão se curando, né? E a cura dessas pessoas é a minha cura também, é a cura do planeta. É isso tudo que a gente conversou, né? A cura para essas novas gerações que estão vindo também. E faz quanto tempo que você fez essa transição da pedagogia para a parte terapêutica? Da pedagogia para a parte terapêutica vai fazer 3 anos. Né? Vou fazer 3 anos e com muita dificuldade enfrentei a pandemia ali, então imagina o caos que não foi para mim. Mas na caminhada, assim, faz o que? Faz uns 10, 11 anos, né? Eu tive que passar por um momento de muita dor, porque é assim, né? No amor ninguém cresce, todo mundo é na dor, né? No qual eu passei por um processo de pânico muito severo, né? E eu não via saída mais para aquela minha condição mental, emocional. E foi aí que eu descobri também uma sensibilidade, né? A mediunidade um pouco ostensiva, né? E eu não tinha conhecimento nenhum de nada, então fui buscar e as coisas foram indo, foi aparecendo pessoas, o universo foi colocando no caminho e é um caminho sem volta. Porque tu te sente cada vez melhor e tu quer que outras pessoas também passem por essa sensação, né, que tu passou. E é só gratidão, vibrar na gratidão é cura. E hoje eu consigo sentir, né, talvez não 100%, né, porque tem dias que a gente não tá tão feliz assim, tão contente, mas eu diria que muito mais sim do que não, né? A gratidão consigo sentir, consigo vibrar nas minhas mentalizações, meditações, enfim. E realmente, acho que faz mais de 3 anos, eu acho que eu te acompanho, que a gente troca, a gente até conversava ali no Instagram, e eu vejo, acho que essa força tua, esse brilho, essa missão que você vem desempenhando, assumindo sim essa postura terapêutica. Eu me recordo dos teus stories com as crianças, nessa parte da educação, né? E agora realmente empoderada nessa parte das terapias, o quanto que você cresceu, o quanto que você se empoderou, ajudando a si mesma nessa reforma íntima, ajudando outras pessoas. Então é alguém que eu admiro. Quem me segue, segue a Bruna, né? Acompanha ela ali nas redes sociais, ela tem muito conteúdo, muita coisa bacana para que você acompanhe. Você realiza atendimentos online também? Quais atendimentos que você realiza para as pessoas poderem também te conhecer, se elas desejam atendimentos? Sim, desejo atendimentos online também, né? Para quem se identifica. Confesso que hoje eu não estou fazendo nenhum atendimento online, porque eu atendo todas as pessoas daqui, né, da minha cidade, em Porto Alegre. E as pessoas gostam muito desse contato físico comigo, né, pessoalmente. Mas a minha agenda eu sempre abro espaço, sim, para atendimentos online, né, psicoterapia reencarnacionista, reiki, e eu trabalho com muita magia com as pessoas, né? Principalmente as mulheres, né? Que é o meu público-alvo, né? A cura desse sagrado. E sempre estou com a minha agenda aberta para mais pessoas que quiserem aprender um pouquinho, quiserem mergulhar de cabeça nessa reforma íntima. Porque esse é meu lema, né? Eu trago todas as ferramentas, eu trago tudo, mas a gente tem que focar na reforma íntima. Exato. E realmente a magia divina, a magia realmente de transcender o nosso próprio espírito, de olhar para as ervas, para a força da lua, para a força do sol, para a força da terra. Tudo isso traz um empoderamento muito grande. As rodas femininas, as rodas masculinas, sagrado masculino, sagrado feminino. Então, que os homens também possam estar abertos para essa cura, para esse olhar introspectivo. Que as mulheres permaneçam e cada vez mais busquem esse passo de direção de expandir, de buscar realmente brilhar, de buscar realmente ser tudo que nasceram para ser. Além dessa
partes você ministra cursos também? Olha, agora eu tô até parada um pouco, né? Não cheguei a ministrar cursos, não. O que eu faço são facilitações, né? Facilito rodas de conversa e workshops. Mas agora, no momento, como eu me foquei muito ao círculo de mulheres, até é algo que eu tenho que retomar, né? Muito obrigada, Pietro, por me lembrar dessa outra face da Bruna, né? De workshops e de facilitações, que era algo que eu gostava bastante também. Eu desenvolvi muito isso na escola, trabalhando na escola, em algumas outras escolas que eu tive a oportunidade também de levar as rodas de conexão, como eu chamo, né? E as desformações, porque a gente está acostumado a se formar. Tudo que a gente vai aprender, a gente vai fazer uma formação. Só que às vezes a gente precisa desformar, quebrar antigos conceitos, né? Ficar ali só na nossa essência para a gente absorver o novo. Então eu dei o nome de desformações e essas rodas de conexões, mas que agora está em stand-by, né? Os workshops também. Quero dar uma continuidade para esse próximo ano, agora 2023, né? O ano para mim só começa em março, praticamente. Mas eu quero, já tenho aí um projetinho aí, já tenho algum material já montado, mas assim que tiver tudo pronto, estou lançando aí nas redes. Mas por enquanto, só com as terapias e com o círculo lunar, é o trabalho que eu estou focando no momento atual. Mas estou sempre aberta, né, às possibilidades, a tudo aquilo que o universo, né, manda pra gente. Que legal, que bacana. E esse círculo alunar, esses grupos de mulheres, o que eu vejo muito também dentro das terapias de casal, dentro das constelações, em que tem mulheres que têm o masculino muito forte, o masculino muito aflorado. E o homem, muitas vezes, tem o feminino mais aflorado e acaba atraindo uma mulher muito mais masculina. Né? Então, acontece os conflitos, porque quando a gente vai trabalhar o homem masculino, para que ele possa equilibrar esse masculino e não criar conflitos com a mulher, e que a mulher possa despertar mais esse lado feminino. Então, essas rodas, esse grupo alunar, também vai auxiliar muitas mulheres também a trazer o empoderamento feminino e não equilibrar realmente com o masculino. Exatamente. A gente tem uma ideia, às vezes, equivocada, a sociedade tem uma ideia equivocada sobre empoderamento feminino, e não descartando jamais o masculino. Nós precisamos, né? Essas duas polaridades fazem a gente manter esse equilíbrio. Então, é muito importante a gente saber, né, entender, buscar esse autoconhecimento dessa energia feminina, dessa energia masculina presentes em nós, né? E aquilo que precisa ser ajustado. E o círculo lunar justamente lhe traz essa ideia também, né, de entender o masculino como algo importante. A gente não pode descartar a figura masculina. A gente precisa integrar cada vez mais os seres, entender a importância de um para o outro, independente de gênero, né? Não tô me querendo adentrar nessa questão do gênero, porque não importa. É questão da energia, né? Essas polaridades existentes no universo. E aí entram todas as pessoas, né, de todos os gêneros para trabalhar essa questão dessa energia, buscar esse equilíbrio, buscar essa compreensão de si mesmo. O sagrado, ele é feminino, né? A gente faz uma roda de cura de sagrado feminino, mas o sagrado feminino também é a cura da energia masculina nessas mulheres. Assim como as rodas de sagrado masculino é a cura da energia feminina desses homens e vice-versa. Então, é um trabalho de entrega, é um trabalho que eu acho que o princípio maior é estar na corrente do bem, na corrente da evolução. Uhum. E esse grupo alunar, ele acontece semanalmente? Não, ele acontece na primeira quarta-feira de todo mês, né? Agora, é um projeto inicial, né? Nós começamos recentemente com o Círculo Lunar, mas ele já está programado para toda a primeira quarta-feira do mês ele acontecer.
a gente começou ali movimentando as mulheres com o tema dos elementos. A gente começou pelo elemento fogo, agora fizemos na quarta-feira passada o elemento água. Aí vai ter mais os próximos 2 elementos, depois vão ter muito mais temas norteadores aí desses encontros que estão sendo demais. Presencialmente, então, ali em Porto Alegre. Isto, presencialmente. É um círculo, né, no formato presencial. A gente tem bastante contato mesmo. Eu acho que isso era um desejo muito profundo meu, até durante a pandemia, mas enfim, a gente teve que dar esse tempo aí, né? Eu não me senti vontade em fazer os círculos online, porque eu sei que acontecem, né? Círculos online. Mas então aí, satisfazendo o meu desejo, né? O meu sonho de poder colocar em prática agora presencialmente. E está sendo muito maravilhoso poder acolher essas mulheres. E é um espaço de cura para mim também, porque a cura, em primeiro lugar, é para mim e depois é para elas. Exato. Cada pessoa que chega até nós é porque está na nossa frequência e nós temos algo a aprender e algo a ensinar. Então, as pessoas, os grupos se formam por sintonia. Todo mundo tem uma conexão com todo mundo e todo mundo se ajuda nessa cura e nessa libertação. Então, quero realmente te agradecer, Bruna, pelo aprendizado, por essa troca. Foi uma verdadeira aula que tu nos trouxe aqui, né, de conhecimento, de carinho, realmente de inteligência, trazendo essa parte da reforma íntima como algo leve, como algo realmente libertador. E quando a gente olha para essa reforma íntima, tudo ao nosso redor também flui. E já quero te convidar para uma próxima live, já fica o convite para você também trazer outros temas, trazer um pouquinho sobre a magia, né? Trazer essa força da ancestralidade, da magia natural, também para as pessoas poderem conhecer. Claro, com certeza. Vou adorar participar de próximas lives, né? De trocar essas ideias. Sempre de uma forma muito leve, muito tranquila, como está sendo, né? Essa troca, eu gosto de trocas, né? Isso me motiva muito. E agradecer, Pietro, o convite, né? Mais uma vez, muito obrigada. Acompanho o teu trabalho ali. Vejo, né, o quanto tu faz uma movimentação muito positiva na vida das pessoas. Então, só gratidão por esse momento, gratidão também por também estar transmitindo um pouquinho do meu trabalho, poder estar compartilhando com essas pessoas, com essas mulheres. E até uma próxima. Gratidão, gratidão, Bruna. Foi uma honra ter você aqui. E a nossa gratidão às pessoas que nos acompanharam ao vivo, para quem vai nos acompanhar na gravação também. Essa live vai ficar gravada no meu perfil, vai ficar no perfil da Bruna também, ali no Instagram. Vai ficar lá na minha página no Facebook, lá no canal no YouTube, para você assistir, reassistir quantas vezes você desejar. Então, nos vemos na próxima live, trazendo mais sobre a Bruna, mais sobre o trabalho dela, sobre essa força feminina, mas também olhando para a nossa reforma íntima. Então, quando a gente olha para dentro, tudo se transforma ao nosso redor. Fica a nossa gratidão e o nosso desejo que você seja tudo o que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Um grande abraço e até a próxima live.